Programa Espírita, Quarta Dimensão. O Espírito Fenelon, em uma mensagem anotada no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Cada um possui sua história de programação dentro de uma reencarnação. A inveja e o ciúme é algo que devemos combater dentro de nós. Podemos ser testados se realmente temos a capacidade de ter e fazer tal coisa. E se não conseguirmos? Que cada um saiba o seu lugar no mundo e seja feliz. Que saibamos nos colocar no devido lugar de nossas obrigações, respeitando a posição do próximo sempre. O Quarta Dimensão já começou. Pedro Lameira de Andrade, nascido na cidade do Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1880 e desencarnado em São Paulo no dia 1º de março de 1938. Numa época quando o espiritismo ainda era muito mal compreendido e quando reinava a verdadeira desunião entre os seus adeptos e até no seio de suas instituições, um vulto notável e infatigável surgiu no cenário da divulgação doutrinária, constituindo-se um dos mais salientes espíritas da época. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença de Jacira Matias, Sociedade Espírita Lírio do Vale, A de Pará. Sempre contribuindo aqui com o nosso programa, desenvolvendo assuntos que você, telespectador, sugere. Nós estamos fazendo o nosso papel. Tudo bem, Jacira? Tudo bem, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. Mais uma vez aqui para a gente compartilhar informações importantíssimas para os nossos esclarecimentos a nível de espiritualidade. Informações do dia a dia. Sabe por quê? Muitas pessoas já reconhecem. Somos espíritos imortais. Ninguém morre, só transfere de endereço. E uma das coisas bonitas de se saber isso, Jacira, é que a gente até entende a saudade que sentimos das pessoas que partiram. Alguém partiu aí da sua casa? Conhecido, parente, laços afetivos da alma? E aí vem aquela pergunta: eu posso me encontrar com esta pessoa no desdobramento do sono? Se eu fizer uma prece a Deus e dizer: Deus, eu quero encontrar fulano e beltrano, eu posso fazer isso? Antes de passarmos para a questão do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, Allan Kardec aborda a questão das evocações. Você pode fazer sim, mas vem aquele detalhe: você conhece tudo? Conhece as leis de Deus? Então não fique frustrado com algumas coisas que até mesmo a gente não entende. Mas o Espiritismo está aí para consolar e esclarecer. Então vamos à nossa questão do Livro dos Espíritos, 416. O homem pode provocar as visitas espíritas por ato de sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhes e dizer-lhes tal coisa. Oportuna a pergunta. Já era oportuna lá nos dias de hoje, mais ainda. E eis a resposta dos imortais. Eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta e, na maioria das vezes, o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir,
pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência, entregando-se às paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer conforme os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é razão para que o faça. Quer dizer, pode acontecer ou pode não acontecer, e isso está ligado, sabe o que, querido telespectador? A evolução de cada um. Jacira Matias, o que você trouxe aí para os nossos telespectadores curiosos, saudosos? Como você falou no início da apresentação, é uma pergunta que todo mundo se faz, né? A gente vê sempre pessoas querendo esse contato, principalmente com os desencarnados, ou também fazer visitações. A gente abordou aí a questão de falar com alguém, né? Mas também, vamos supor, se você tem vontade de conhecer um local e não é dada a oportunidade aqui na matéria de você conhecer tal local, aí você projeta na sua mente que à noite, quando dormir, você vai até aquele local porque você gosta muito, quer achar algum tesouro escondido por aí, né? Porque tem muita gente também que faz isso, né? Tem esses tipos de pensamento. E o Livro dos Espíritos é bem claro quando fala que nós somos pensamento. Nós somos sintonia e, por isso, nós vamos nos ligar a diversas situações, a diversos tipos de desejos e vontades que nós vamos deliberando. Essa questão de você, que eles colocaram, a gente pode falar com alguém, pode marcar um encontro, e aí eu vou te confessar e confesso a vocês, queridos telespectadores, eu já fiz isso na minha adolescência. Eu marquei um encontro com meus primos lá na calçada de casa, mas eu conto para vocês o que foi que aconteceu. Vou contar para vocês no final. E aí, essa questão que ele fala, eu penso, logo eu vou executar. Quando nós estamos libertos, claro, e ligados ainda por esse cordão fluídico, porque ainda estamos reencarnados, e nós temos uma liberdade relativa no plano espiritual, nós vamos nos encontrar em realidades diferentes. Situações que eu estou envolvido aqui na matéria, no corpo carnal, que de nada tem de importante quando eu estou liberto no plano espiritual, onde eu tenho realmente as tarefas, outras coisas a desenvolver, trabalhos, pesquisas, estudo, auxílio, tem tanta coisa para fazer e que são, às vezes, muito maiores e edificantes do que aquele simples desejo que eu queria, que era de conhecer em determinado lugar, ou falar para alguém, ou visitar alguém também encarnado ou desencarnado. Agora vai muito. Alguém pode dizer assim, mas Jacira, eu já ouvi casos que tem espíritos que vão para as festas, não vão, Douglas? Sim. Que vão se divertir, que vão para a balada. Existe? Existe. Questão de sintonia, de ligação de pensamento, ter afinidade nos desejos, né? Então, a gente vai encontrar sim na espiritualidade espíritos que estão organizados pelas suas afinidades, grupos afinizados de acordo com a sua afinidade, seu querer, seu desejo. Às vezes, as pessoas, elas fazem certos pedidos da boca para fora. Não é a realidade de fato da alma. Por isso que quando dorme, se encontra em outra realidade, que é realmente a realidade verdadeira do seu espírito. Uma vez, uma amiga nossa frequentou um tempo a Sociedade Espírita Livre do Vale. Ela queria encontrar com o pai dela. E sempre ela dizia, Douglas, eu oro para querer me encontrar com meu pai e nunca me encontrei com ele. Eu perguntei, mas por que tu queres te encontrar com teu pai? Ela ficou calada. Como tem as reuniões mediúnicas, depois eu fiquei sabendo, através do seu espírito amigo,
que ela queria encontrar-se com o pai dela para que ele ajudasse ela a arranjar um namorado. Olha só. Aí eu perguntei para ela, vem cá, menina, por que tu queres te encontrar com teu pai? Ela ficou toda desconfiada. Ela disse, não, Douglas, eu vou te confessar. É porque como eu sei que ele já morreu, mas a morte não existe, eu queria que ele desse uma forcinha para ver se, poxa, eu quero namorar. Eu disse, mas veja lá o que você pede. Você sabe a condição do seu pai? Como é que ele está no mundo espiritual? Olha, gente, de tanto ela insistir, porque quando nós insistimos num assunto, muitas das vezes aquilo acontece e nem sempre é o esperado. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Foi o que aconteceu. E uma dessas reuniões mediúnicas do Lírio do Vale, ela estava presente, porque ela já se tornou uma frequentadora, teve a oportunidade do pai dela comunicar-se. E disse, o que tu queres comigo? Olha, eu não virei anjo não. E quando em vida, vocês não eram ligados a mim, pelo contrário, às vezes vocês me expulsavam de casa. Não pensas tu que eu vou arranjar o dito namorado para ti, porque eu não tenho condições. Então veja lá, ele não falou com ela através do desdobramento do sono, sabe por quê? Estavam em frequências diferentes. Então a gente tem que entender muito bem essa questão 416. E espero que vocês leiam isso que está em O Livro dos Espíritos. E para nós não nos demorarmos muito, porque o assunto é realmente intrigante, me conte e conte para os nossos telespectadores como foi aí. Combinaram-se para encontrar no desdobramento de sono e o que foi que aconteceu? Antes, só um pouquinho, lembrei de uma outra situação que eu já li. Pessoas que desencarnaram e a outra quer se suicidar para encontrar com ela. Ah, isso tem. Né? Forçando esse encontro. Não nem é uma visita, né, de encarnado, já quer exterminar aqui essa tarefa para poder se encontrar. Aquilo que você falou, frequências diferentes, né? Então, é um assunto mesmo palpitante, bom da gente conversar, porque isso vai puxando vários assuntos, né? Mas quando eu era adolescente, eu dormia com os meus primos, quando meu tio viajava, então a gente fazia aquela noite do pijama, né, com a minha tia e tudo mais. E a gente marcava de... todos eram quase todos médios ostensivos num quarto só, imagine aí. E aí nós marcamos de nos encontrar na calçada, lá embaixo, né? A gente estava no andar de cima. E aí, olha, então a gente vai dormir e vai para lá direto e se encontrar, tudo bem. E aí quando eu dormi e eu estava com essa intenção, então eu saí do quarto, eu desci as escadas e... E desci e fui para sair da casa. Só que, infelizmente, a não vigilância e o que a gente pede, né? Eu me deparei com 2 espíritos menos esclarecidos que agarraram os meus braços, né? Já tentando me levar para um outro local. E quando eu me vi naquele desespero daqueles 2 espíritos forçando o meu braço, né? E querendo me levar dali, não vi nenhum primo, né? Para me socorrer, eu acabei retornando uma fuga para o corpo de carne. E voltei rapidamente, mas vim com toda a memória da experiência que eu fiz, entendeu? Então isso para mim foi válido, porque a gente às vezes tem que saber o que a gente pede e como se comportar no mundo espiritual. Mas já tive sonhos, te permito aqui contar um pouquinho, agora na idade madura, que já me vi várias vezes ministrando palestras no plano espiritual, junto com você, entre outros da Sociedade Espírita Lírio do Vale. E quando acordei, agradeci muito a Deus por eu ter entendido e ter convicção do trabalho que a gente faz, Douglas. Fiquei muito grata de poder estar naquele local a trabalho. Você tem que conhecer a sua evolução. Porque você tem que ser uma única pessoa, um único indivíduo, tanto em espírito como na carne. Porque existem pessoas que têm 2 personalidades. É uma coisa na carne e é uma coisa em espírito. Personalidade. O espírito é um só.
E aí que dá essa confusão. Então nós devemos nos conhecer, o famoso conhece-te a ti mesmo, para que aquilo que você realmente pedir antes de dormir se realize, mas sabendo também que possivelmente você pode não encontrar o outro, mas encontrar situações favoráveis que venha a acrescentar ainda mais a sua evolução, tá? Vamos trazer de novo esse assunto, tá? Porque tem muita gente aí que, como nós falamos no início, está com saudade, quer saber como é que está, e tem possibilidade. Allan Kardec, como eu falei no livro dos Médiuns, no capítulo das evocações, ele aprecia esse assunto, você pode, mas conheça o seu grau de evolução e, mais uma vez reforçando, procure saber se você realmente é a mesma pessoa quando está no estado de vigília, quando você está na carne e quando você está em desdobramento. E tem pessoas que vão, a partir desse assunto agora, querer saber como é que faz para lembrar de toda essa situação, né, Douglas? Ah, sim. Né? Poxa, eu não me lembro de nada. Como é que eu faço para me lembrar? Então isso fica como proposta de outras vezes, né, Douglas? Com certeza. Vamos retornar esse assunto. Como é que eu posso me lembrar do meu desdobramento? Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Dando seguimento ao nosso estudo, aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. É isso aí, galerinha! Alô, galera! O nosso boa noite a todos vocês! Boa noite, Kisuko! Boa noite, galera! É isso aí! Começando mais um Clube da Alegria Espírita! Na sua telinha, levando muita alegria, muitos conhecimentos para todos vocês! É isso aí! Tudo bem, Kisuko? Tudo bem, Chantilly? E aí, quais são as novidades, Kisuko? As novidades é que nós tivemos lá em Vigília de Nazaré. Nazaré, fazendo aqui. Ceareiros da Luz. Isso, ceareiro mesmo, é? Ceareiros. Isso, fazendo aquele espetáculo bacana mesmo, né, com as crianças, né? Mas aí a gente vai mandar uns abraços depois, né? Quase os abraços aí. Bora fazer a lista? Vamos lá? Para mais de 1.000 crianças, né? É muita gente. Isso aí, vamos lá. Lembrando de um, você lembra de outro. É, tá bom, tá legal, tá legal. Daqui a pouco a gente volta, hein? Você não sabe? Então fique sabendo! O sol é considerado uma das melhores fontes naturais de vitamina D. Nesse caso, a saúde dos ossos é a maior beneficiada. O hormônio da felicidade, o sol, é a vitamina D. A serotonina é um neurotransmissor que atua em várias áreas do corpo, como no sistema nervoso, auxiliando na regulação de várias funções. O fato é que as flutuações desse composto químico podem tornar uma pessoa mais feliz ou mais deprimida, dependendo dos seus níveis no organismo. E, novamente, entra em cena a vitamina D, visto que ela ajuda a aumentar os níveis da serotonina, lembrando que o sol é o grande responsável por distribuir doses dessa vitamina. Mas calma, ainda tem mais. O terceiro olho da felicidade, a glândula pineal, situada em nosso cérebro, tem a importante função de produzir melatonina. Esse hormônio tem uma forte relação com o nosso estado de humor. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar sobre psicopictografia ou pintura mediúnica. Vem comigo! Psicopictografia ou pintura mediúnica
é a faculdade de os médios, através dos espíritos, realizarem desenhos ou pinturas de quadros com a utilização de técnicas diversas e a manifestação dos espíritos, provando mais uma vez que há a vida após a morte. O pintor desencarnado, utilizando uma ou ambas as mãos ou os pés do corpo físico do médium, pode pintar os quadros que quiser, souber e puder, inclusive com o estilo artístico que lhe é característico. Através da psicopictografia, pode ocorrer que dois pintores desencarnados atuem simultaneamente no mesmo médium, enquanto um deles pinta um quadro com a mão direita do corpo físico daquele médium, o outro pinta com o quadro com a mão esquerda. Mas o que impressiona mesmo é a velocidade da execução das pinturas mediúnicas, que leva em 5 minutos ou menos para serem produzidas. Como acontece a pintura mediúnica? O espírito pintor se utiliza do mecanismo mediúnico e se liga através do chakra frontal ao sistema nervoso e intelectual do médium. Os impulsos mecânicos são feitos através do sistema nervoso e, quando necessário, utilizar-se o sistema intelectual para observar cores, formas, tamanhos e orientações ao médium. Destacam-se nessa área, em particular, nomes de Luiz Antônio Gasparetto, José Medrado, Mariluza Vasconcelos e Florencio Anton, entre outros. São vários espíritos artistas, uns conhecidos como Van Gogh, Monet, Renoir, Picasso, Lautrec, Portinari, Rafael, Tarsila do Amaral e outros. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Olá, gente! Eu estou amando muito o filme. E vocês? Eu estou perguntando isso é porque agora vem a terceira parte do filme. Vem comigo! Fascinado pela paixão de observar, tudo era novidade para Vermelhinho. Um dia, porém, em seu fascínio, Vermelhinho distraiu-se dos perigos que também rondam os oceanos. E quando percebeu, já era tarde demais. Assustado pela ameaça de ser totalmente tragado pela escuridão, Vermelhinho orou a Deus, Criador do universo e dos peixes, rogando proteção dentro do imenso animal. E, como para aqueles que têm fé nada é impossível, as preces de Vermelhinho foram atendidas. Agradecido e feliz, Vermelhinho passou a procurar companhias mais seguras e aprendeu a evitar os perigos e as tentações que uma vida sem limites pode trazer. Após todas as aventuras que viveu, Vermelhinho passou a apreciar todas as riquezas da vida em suas infinitas possibilidades. Ele encontrou plantas exóticas, animais estranhos e toda uma variedade de peixinhos de diferentes cores, formas e tamanhos. Vermelhinho acabou conhecendo e fazendo amizade com muitos outros peixinhos estudiosos como ele. Porém, um dia, Vermelhinho ficou sabendo de uma triste verdade. Uma grande estiagem se aproxima, Vermelhinho. Ainda bem que no mar aberto estamos seguros dela. Como assim? O estio é a seca, é a diminuição da água em vários lugares. Nós não temos esse problema, pois a água aqui é abundante, mas em outros locais ela pode ser fatal se os peixes não tiverem como chegar ao mar aberto. Essa não! De onde eu venho, a água é represada por uma muralha de pedras. Se a estiagem alcançar o lago, todos os peixes que vivem lá podem morrer. Ei, Vermelhinho, aonde você está indo? Eu preciso avisá-los. Eu preciso fazer tudo o que for possível para salvá-los. Assim, Vermelhinho se pôs na mesma difícil marcha de retorno ao lago que habitava antes. Voltei, pessoal!
E aí, sentiram a minha falta? Quem é você? Ei, fique quieto que eu quero dormir. Eu trago notícias importantes. Uma estiagem se aproxima e vocês precisam abandonar essa vida sedentária e vazia. Precisam entrar numa dieta sadia, fazer exercícios e estudar. É ruim de eu fazer regime. Por que você não vai aborrecer em outro lugar, hein? Eles não vão me ouvir. Eu preciso falar com o Rei do Lago. Ele vai me escutar. Você só pode estar louco, vermelhinho. Outro mundo? Mas é a mais pura verdade, Rei Lacustre. Além das muralhas, existe uma vastidão infinita, com outra vida e uma nova experiência para todos os peixes. Há um céu repleto de estrelas brilhantes, deslumbrantes jardins submersos e criaturas de todas as formas, cores e tamanhos. Algumas são bem assustadoras, mas a maioria é agradável e acolhedora. Mesmo que existissem todas essas maravilhas do outro lado da muralha, como poderíamos ultrapassá-la? Como tudo na vida, a felicidade também cobra seu preço. Para que todos consigam ultrapassar a barreira natural que separa o lago do mar infinito, é preciso trabalhar, evitando esbaldar-se no consumo de larvas e vermes, fazer exercícios e estudar intensamente para a longa jornada que se tem pela frente. Vamos lá, Chantilly, chegou a hora do abraço! Isso! Aquele abraço! Kisuko, quais são os teus abraços que você tem Olha, hoje? meu abraço vai pra Rose. Rose, isso! Lá do Centro Espírita, Ceareiro da Luz, em Vigia de Nazaré, hein? Município, né? Bacana mesmo. E a outra? Pro nosso amigo Cauê. Pro Elton. E também pro Antoni. Pra Luísa e pra toda a família. Família, né? É o Antony, Ana Luísa, que está se tornando uma escritora, né? Está escrevendo livros, algumas histórias, tá bom? Logo, logo ela estará aqui conversando com a gente, tá bom? Tá bom. Você tem um abraço pra alguém? Tem um abraço pro meu grande amigo, é o Luiz Rivas, tá bom? É o autor dos livros infantis, tá bom? Espiritismo Kids, livro para jovens, enfim, tá bom? Tem a foto da galerinha aí, tá bom? Dele aí, tá bom, gente? Um abração aí, meu amigo Luiz Rivas. Isso aí, e pra vocês que estão nos assistindo, tá bom assim? Agradecemos a equipe, né? É o Leandro Matias, né? Toda aquela equipe que estiveram lá com a gente, né? E Vigia, tá certo? Para que nós pudéssemos realizar esse grande projeto, né? Da alegria! Tchau, gente! Tchau! Sabemos que corpo, espírito e perispírito estão interligados. Logo, tudo que pensamos exerce influência no corpo de carne. Quando pensamos, comandos são enviados às células, que vão responder em função dos conteúdos destes pensamentos. Por isso, devemos tomar cuidado com as informações que nos chegam, porque se não soubermos trabalhar esta informação, podemos absorvê-la de forma negativa, ocorrendo a transferência de cargas deletérias ao corpo de carne. Quando isto acontece, o corpo de carne pode manifestar sintomas físicos como resposta, porém sem nenhum distúrbio identificado quando realizado exames médicos. É o que chamamos de somatização. Então, que possamos manter pensamentos serenos, equilibrados e coerentes para termos uma vida mais saudável. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.